Senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começa agora o debate para reitor do Instituto Federal do Piauí. É um momento importante para a democracia e uma oportunidade de conhecer melhor as propostas de quem pretende administrar a nossa instituição. Pedimos a colaboração dos senhores para que desliguem os celulares ou coloquem-os em silencioso. Pedimos também que guardem as manifestações para o final do debate. Participam do nosso debate 6 candidatos. Lembrando que a posição no cenário foi definida por sorteio. Vamos apresentá-los. José Francisco dos Reis Sobrinhos, Paulo Henrique Gomes de Lima, Locian Barbosa Bacelar Miranda, Ayrton Vasconcelos Lima, Ayrton de Sá Brandim, Darley Fiacrio de Arruda Santiago. As regras do debate encontram-se no edital número 1, de 8 de janeiro de 2013. Vamos às regras. O debate ele será composto por 3 blocos. No primeiro bloco, perguntas entre os candidatos. O tema é livre. Cada candidato poderá escolher 2 candidatos para fazer perguntas, da seguinte forma: 2 minutos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No segundo bloco, perguntas da plateia. Será sorteada uma pergunta de cada segmento: técnico, docente e discente. Cada candidato terá o tempo de 2 minutos para a resposta. A ordem das respostas dos candidatos será definida por sorteio. No terceiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para fazer suas considerações finais. E, mais uma vez, a ordem para a manifestação será por meio do sorteio. Os candidatos aqui presentes sabem que o eleitor não tolera o baixo nível, nem acusações grosseiras e levianas. Por isso, acreditamos que será um debate de ideias e propostas. Em nome do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, agradecemos a presença dos candidatos. Iniciamos agora o primeiro bloco com o sorteio do primeiro candidato para elaborar a sua pergunta. Ayrton de Sá Brandim. O senhor tem 2 minutos para elaborar sua pergunta e escolher o candidato para a resposta. Boa tarde. Bom, vou fazer a pergunta ao professor Paulo Henrique. Como ocorrerá a instrumentalização do orçamento participativo proposto, que está na sua plataforma de trabalho? Senhor Paulo Henrique tem 2 minutos para a resposta, ok? Boa tarde a todos e a todas. Saudá-los aqui e dizer que é super importante esse momento aqui democrático da nossa instituição e que a gente vivencia, experimenta e participa desse processo. Professor Ayrton, a nossa proposta do orçamento participativo, ele contempla a autonomia dos campi. A reitoria e os campi que formam o Instituto, eles têm orçamento próprio. Então nós queremos e vamos fazer com que o campus, que tem a sua previsão orçamentária, tem o seu recurso, ele tenha a capacidade de discutir com a sua comunidade, seus professores, técnicos administrativos e alunos, ver qual é a sua prioridade, os seus investimentos e a partir daí apresentar. A junção dos orçamentos dos campi com a reitoria vai formar o orçamento do Instituto. Então, o orçamento participativo é isso. Além do mais, nós queremos e vamos implantar, de acordo com a nossa proposta, o Conselho Diretor do Campus, que é a instância que vai apresentar ao Conselho Superior.
Esse conselho, ele está previsto no artigo 14 do Estatuto do Instituto Federal do Piauí. Já era para ter sido implantado. Então nós vamos implantar esse conselho, vai constar professores, técnicos administrativos, alunos, egressos, pais de alunos, forme uma representação do qual expresse a comunidade aqui. Essa é a nossa proposta e é assim que nós vamos fazer o nosso orçamento participativo, realmente envolvendo os segmentos. A reitoria não vai chegar definindo o que é prioridade no campus Parnaíba e em qualquer outro campus. Quem vai fazer isso é a comunidade local. É assim que nós vamos fazer, porque essa é a nossa proposta e esse é o nosso compromisso. Professor Ayrton Sabrandim tem 1 minuto para a réplica. Bom, nesse caso, a discussão com os campos é interessante. Tem que haver a participação realmente de todos os campos para que você defina a necessidade do que o campus realmente precisa. Tá? Sem ouvi-los, não tem como você definir. E não só isso, também tem como você correr atrás do que for necessário, em termos de equipamentos, professores. Então, toda uma infraestrutura que tem que ser levada, tem que ser avaliada, e o próprio campus é que tem que apresentar essa proposta juntamente para ser definida com a reitoria. Ok, professor Paulo Henrique tem 1 minuto para a réplica. Volto a afirmar, nós não temos ainda uma cultura participativa, nós ainda temos a imagem do centralismo, a imagem de que as coisas são resolvidas em gabinetes. Temos que construir, isso é um processo, mas precisa ser começado. E esse começo, ele vai se dar quando a comunidade, representada em parte pelos que estão aqui, começarem a cobrar, não aceitar mais que as coisas sejam impostas, que as coisas sejam feitas nos gabinetes. É preciso que os alunos, os técnicos administrativos, os professores definam qual é a prioridade de investimento. Vamos construir o que? É laboratório? É obras? É serviço? Quem vai dizer a comunidade. Buscando sempre nossa atividade, ensino, pesquisa e extensão. É com esse propósito que o investimento tem que ser feito. É com isso que tem que ser discutido. E é assim que faremos, porque esse é o nosso compromisso. Essa vai ser a nossa luta e faremos a partir do dia 5 de fevereiro que fomos eleitos. Vamos escolher o candidato que quer responder. Avisando aos senhores que quando chegar no tempo a gente conta a fala, tá ok? Paulo Henrique Gomes de Lima agora fará a sua pergunta. 2 minutos, professor. Ao candidato da lei. Olha, a administração pública ela é regida por princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nos últimos meses, nós temos observado no Instituto ações concentradas na reitoria que nós não consideramos nada moralizadoras. Não está se buscando eficiência, são ações que visam única e exclusivamente benefício a candidaturas políticas. Bom, a gente pode constatar a partir de quê? Remoções sem critério, sem respeito ao edital. Redistribuições quando há servidores concursados. Retirada de funções gratificadas e concedidas de forma indiscriminada. Não na busca da eficiência da gestão, como está estabelecido pela legislação, mas tão somente como forma de angariar apoio político para a candidatura. Pergunta é ao candidato: sendo ele o candidato da reitoria, qual é o sentimento dele em relação a tudo isso que vem acontecendo nos últimos meses no Instituto Federal do Piauí? Professor Ayrton Sabrandim, 2 minutos para a resposta. Desculpa, professor, da lei. Boa tarde a todos, aos colegas de mesa. E é um prazer estar com vocês para estar discutindo um pouco a nossa instituição. O que o Paulo Henrique comentou
eu confesso que eu também discordo. Na verdade, eu não sou candidato da reitoria, eu sou candidato a reitor e de todos aqueles que acreditam que a gente pode fazer um instituto melhor, e o faremos. Agora, se tem problemas na gestão atual, eu sempre briguei. Como eu falei, eu fui um dos primeiros diretores da rede do Instituto Federal. Eu tenho 8 anos já, concluí meu mandato agora de 8 anos na gestão do Campus Floriano, e todas essas práticas eu condenei. E eu confesso que muitas vezes eu fui voz única no Conselho de Dirigentes, no Colégio de Dirigentes e em outras reuniões, porque eu sempre fui a favor de critérios. E critérios, por que critérios? Porque os critérios, eles promovem a justiça e a igualdade para todos. Então não adianta, meu caro, você querer vir dizer que eu sou a favor disso ou se defendo isso, não. Eu tenho apoios e eu não posso negar apoios. Inclusive eu quero o seu apoio, o do Brandinho e todos os colegas aqui que quiserem votar em mim. Mas o propósito que nós temos para o Instituto é fazer um Instituto de forma participativa, uma gestão democrática, como o fizemos em Floriano. Então, você não pode vir colocar uma culpa de uma gestão, que eu participei da gestão, como você participou, você foi proreitor de ensino, o colega Brandinho também, e nós fizemos parte de uma gestão. E se era a hora de ter condenado, era ter condenado enquanto éramos gestores. E isso eu fiz. Eu tenho a consciência tranquila e todos os colegas sabem dos meus procedimentos na administração, e eu nunca fui conivente com as coisas erradas dentro do Instituto. Pelo contrário, eu sempre briguei para que fizéssemos as coisas corretas, porque o maior beneficiado são nossos alunos. Professor Paulo Henrique, 1 minuto para a réplica. Bom, é muito engraçado a gente ver o candidato falar isso, que não concorda. Basta olhar o diário oficial que está acontecendo. Os aliados estão nomeados, que são removidos, com propósito. Pode até concordar, mas aceita. Aceita e participa, porque o que tem sido feito nos últimos 6 meses de remoções, ferindo os princípios da moralidade, ferindo o princípio da busca da eficiência, é tão somente para angariar apoio político. Isso é dito abertamente pelo reitor. Há um clima de terror grande em Teresina com as pessoas que têm cargos e que não se manifestam apoiando o candidato dele. Ameaça de retirada de cargo, ameaça de remoções, isso tudo. Então é muito fácil a gente se indignar, é muito fácil a gente dizer que não concorda e ser o beneficiado. Então é muito fácil. Aonde é que está a manifestação? Se você olhar o nosso perfil do Facebook, você vai encontrar as nossas denúncias, nós denunciando o que vem ocorrendo. E não somos o beneficiado. O beneficiado é Professor Darley Santiago, 1 minuto para a réplica. Bom, eu tenho o direito de discordar. Enquanto hoje professor, eu sempre discordei da prática e ela é errada. Agora eu não posso estar tomando a caneta, que é o gestor hoje, para estar tomando decisões. A caneta hoje é do reitor e da equipe dele. Então eu não posso interferir nas decisões da reitoria. Eu posso interferir até outro dia nas decisões do Campus Floriano, como a nomeação, a indicação e sugestão para a reitoria do colega que ficou agora nesse período de transição, o professor Rafael, e que eu fui bastante elogiado, né, até pelos meus colegas que hoje não estão nos apoiando nessa caminhada. Ou seja, eu tentei ter uma pessoa que ficasse na diretoria geral nesse momento, né, da eleição para o Campus Floriano, aquela pessoa que agregasse, fosse um bom exemplo e que tivesse uma trajetória de um bom trabalho pelo campus. E de fato hoje o professor Rafael ficou na diretoria em minha substituição e está fazendo um bom trabalho e tem o apoio de todos os colegas. E esses são os critérios que eu acho que eu sei. Sorteio do terceiro candidato, professor Darley Fiacre. Queria fazer pergunta para o professor Reis. Hoje eu estive conversando com alguns alunos e eles me questionaram muito sobre o transporte coletivo aqui do campus. Nada que trazer um problema real, né, para que a gente possa começar a resolver a partir desse debate. Então realmente não é um problema só do campus de Parnaíba, mas um problema hoje de todos os campos, né? Então como a gente enfrentar, né, esse problema, Reis, e quais são as suas ideias ou propostas para que a gente possa resolver e dar esse serviço, né, prestar mais esse serviço para os nossos alunos. Professor Reis, 2 minutos para a resposta. Boa tarde a todos e a todas.
Quero cumprimentar aos colegas, candidatos, a coordenação do debate, e a plateia que aqui se encontra interessada nas nossas propostas, no destino proposto para a nossa instituição. E o destino que propõe para a nossa instituição, nele também estão problemas como de transporte, acesso e acessibilidade para os alunos do Instituto, principalmente nas cidades como Parnaíba, Floriano, Corrente, todas, porque os campos geralmente são construídos fora da cidade, um pouco afastado do centro da cidade, e é difícil. O que a gente tem que fazer? Procurar, junto com as autoridades municipais e até estaduais, sanar essa situação. O Instituto pode contribuir, mas não tem como resolver o problema de transporte de todos os campos. Não tem. Não é função do Instituto. O que a gente pode como reitor, procurar junto às autoridades, prefeitura municipal, governo do estado, uma resposta para isso, um acordo para isso. A prefeitura recebe dinheiro do governo para transporte de estudantes. Ela pode entrar com essa participação e a gente pode interagir. Professor Darley Santiago, 1 minuto para a réplica. Nessas visitas aos campos, a gente tem discutido esse problema, né, de como prestar esse serviço para os nossos alunos. E eu confesso que esse problema ele vai ter que ser tratado em cada campus, né, inclusive aqui no campus Parnaíba, até porque tem campos que têm peculiaridades, né, diferentes. Mas assim, uma forma definitiva que a gente pode dar para esse problema é através da aquisição do ônibus e uma terceirização de motorista, até porque não existe mais esse cargo, né, no governo federal. Então tínhamos que terceirizar pelo menos um contrato para ter os 2 motoristas, né, até porque tem no mínimo 2, talvez 3, porque tem o servidor entra de férias, né, e tem problema de saúde, e é um serviço que não pode ser interrompido, ele tem que ser contínuo. Uma alternativa seria essa. Agora, de curto prazo, essa a longo prazo. Eu não posso chegar aqui e dizer que vai ser a partir do primeiro dia da gestão, ter um transporte. Professor Reis Sobrinho, 1 minuto para a réplica. Ok. É fácil eu chegar aqui e dizer que vou comprar um ônibus para cada campus. Um ônibus para cada campus vai resolver o problema do transporte estudantil? Não vai. O melhor é interagir com os empresários, com a prefeitura e buscar, dentro da parte política, está na nossa proposta, essa interação e uma resposta positiva para os alunos, o transporte dos alunos. Em Corrente, no início, teve uma empresa que tentou, e nós demos todo apoio, apresentando para os estudantes, só que o prefeito não contribuiu. No entanto, a gente era apenas diretor de ensino, mas levamos esse incentivo a todos os alunos, essa informação para todos os alunos, mas não vingou. A empresa teve que se mudar de corrente, porque não teve apoio do prefeito.